Stamp, de novo esse assunto. De novo. Mas agora eu quero apresentar com alguns gráficos. Sei, com gráficos. Para que servem os gráficos? Os gráficos são recursos visuais que servem para representar dados e informações, facilitando a sua compreensão. São utilizados em diversas áreas do conhecimento, como a estatística, a matemática, a geografia, a economia e a história. Muito bem, exatamente. Mr. Google. Não tem problema, eu também sempre uso. Mas a ideia é abordar novamente este tema com a utilização de gráficos para melhor compreensão. Stamp, você está ligado que nem todo botafoguense acredita nisso, não é? Mas a minha intenção não é falar para os céticos, mas para os despertos. Ui, filosofou bonito. Eu não quero provar nada a ninguém, apenas mostrar para as pessoas de mente aberta que existem situações envolvendo o Botafogo que desafiam a lógica. As tais coisas que só acontecem ao Botafofo. Exatamente. Olhe, por exemplo, o ano de 2024. Além de ser um ano vencedor, aconteceram fatos completamente bizarros que só reforçam a teoria da predestinação. Por exemplo, teve o caso do Adrielson, que foi massacrado em 2023 por uma expulsão injusta, mas que em 2024 teve uma participação marcante no jogo contra o Palmeiras, na casa deles. Sim, com aquele gol de cabeça. E ainda teve o comercial da Fiat que interrompeu o gol do Savarino e se redimiu no dia seguinte. A Fiat e a Stellantis. Bem místico. Depois tivemos o caso do próprio Palmeiras, que nos derrotou em casa em 2023, no início da derrocada, mas que no placar agregado em 2024 deu a mesma coisa. 4-3. Bem místico, tudo bem místico. Teve também o caso do Gregory, que após a expulsão aos 40 segundos na final da Libertadores acabou marcando o gol da vitória sobre o São Paulo, no título do Brasileirão. Foi mesmo, justamente ele. Pois é. No último episódio eu falei sobre os acontecimentos que marcaram o ano de 2019. A foto da NASA tirada anos antes, mas que voltou à mídia em 2019. A foto tirada em General Severiano no mesmo ano, que marcou uma similaridade desconcertante. Garrincha em 62, correndo para o abraço de seus companheiros, saudando a futura chegada de 2019. Que marcou mais um dos nossos renascimentos enquanto Fênix. O caso da borboleta, 89. Que emula o gol marcado por Maurício em 89. Muito doido, Stamp. É praticamente o retrato do gol. E ainda com o número 89. John Textor fazendo uma selfie na comemoração do título em Botafogo. Que emula fielmente a Fênix no Pão de Açúcar. Tem horas que você precisa começar a abrir a mente. É sim, porque coincidência não pode ser. Não pode. Então vamos abordar a questão da camisa do Botafogo. Da coleção lançada no primeiro jogo do segundo turno do Brasileirão de 2023. Na derrota para o seu time. No início daquela série completamente improvável. A mídia se apressou para dizer que foi paçocada, os torcedores caçoaram chamando o clube de pipoqueiro e por aí vai. Mas você manteve a serenidade e descobriu o real motivo escondido por trás dos acontecimentos. É claro. O motivo era espiritual. Mas vamos direto ao tema do vídeo. Em 2022 o Botafogo lançou uma coleção para o ano de 2023. Nela os números apareciam estilizados, mas nada de anormal. Então o Botafogo iniciou o Campeonato Brasileiro de forma discreta, mas aos poucos foi embalando. Exatamente, veja o gráfico. O problema é que em julho de 2023 a fornecedora lançou uma nova coleção. E aí veio a dor de cabeça. De cara eu achei aquilo muito estranho, porque o número 2 estava de cabeça para baixo. Eu lembro que você postou alguma coisa falando sobre isso. Sim, mas infelizmente não guardei a postagem para mostrar neste vídeo. Nela eu dizia que aquela tipologia não era um bom presságio porque o número 12 na camisa do Pere virou 21 de cabeça para baixo. E então veio o segundo turno. E a tragédia aconteceu. O impensável. Sim, o impensável. E o Botafogo foi descendo a ladeira de forma bizarra. Foram jogos completamente estranhos, para dizer o mínimo. O primeiro jogo contra o seu time que a arbitragem interferiu. Não provoca. Mas foi.
E teve o jogo contra o Palmeiras, um absurdo. Vários jogos. Teve até um que o Botafogo levou gol de vôlei. Contra o Cuiabá. Nem do Vasco ele ganhou. Nem do Vasco. Stamp, você deveria ter alertado o Botafogo sobre isso. Eu não imaginava que o pior ia acontecer, ninguém imaginava. Eu só tive a certeza quando o campeonato terminou. Então no início de 2024 eu escrevi para a ouvidoria do Botafogo, postei nas redes sociais, escrevi até para a fornecedora de material esportivo. E não deram bola pra você. Como sempre. E o que aconteceu? A fornecedora lançou uma nova coleção para 2024, mas ainda usou a coleção de 2023 por alguns jogos. A maioria ele perdeu. A maldição continuava. Até que finalmente fomos nos livrando daquela tipologia macabra e veio a Libertadores e o Brasileirão com o 21 de cabeça para cima. Essa cena foi marcante, o Marçal ajoelhado apontando para o céu com o 21 de cabeça para cima na camisa. O John no gol com o 12 virado para cima. Será que foi só coincidência? Muito sinistro Stamp. Vamos abordar novamente aquele tema pareidolia. Eu vou resumir os dois gráficos utilizando apenas as barras. Estando elas unidas, o que você vê? Parece uma pirâmide, mas só parece porque a pirâmide é pontuda e essa daí não é. Eu sei que não é, foi uma pergunta capciosa. Porque agora eu vou trocar o fundo e colocar a nossa pirâmide. Ainda está meio que uma forçação de barra Stamp. Mas está parecendo uma pirâmide. É, está parecendo sim. Não se esqueça de que a sombra da serpente emplumada desce no equinócio de inverno em março. E retorna na direção do céu no solstício de verão em setembro. São duas direções. Eu não vou abordar a questão da simbologia invertida porque não quero contaminar o meu trabalho com cultura pagã, mas qualquer um pode consultar o Google e ver qual o significado da cruz e do pentagrama invertidos. Então no seu entendimento não foi paçocada, não foi pipocada, foi algo místico. Exatamente. E veja bem. Se o Botafogo tivesse sido campeão do Brasileirão em 2023, com aquele time, John Textor não teria feito o investimento que acabou fazendo para 2024. Sim, ele investiu pesado porque ficou mordido. Todos nós ficamos. Se eu fosse milionário também teria injetado dinheiro para contratar atletas de peso. E foi isso que acabou acontecendo. Luiz Henrique Almada, Igor Jesus. Então é aquilo, há males que vêm para bem. Faz sentido. E outra coisa, você reparou que toda a mídia passou a comparar o Botafogo de 2024 com o seu Flamengo de 2019. Sim, verdade. E você lembra que eu avisei em 2019 que o Botafogo iria ressurgir para confrontar o Flamengo? E ainda citou o desenho Megamente. Onde o mal surgir, o bem se erguerá contra ele. Detesto quando você fala assim do meu time. É o confronto dos dois irmãos gêmeos contra os senhores do submundo. É uma profecia do Popol Vuh. Então 2019 foi profético, 2023 foi profético, 2024 foi profético. 1977 foi profético, 1989 foi profético, 2010 foi profético. 1942 foi profético. 1893 foi profético. Nossa, quanta profecia! Como eu sempre digo, o futebol é só uma desculpa. E o Botafogo é mais que um clube. É uma predestinação celestial.